Olá! Hoje seguiremos com a leitura do capítulo 2 do livro A Ciência de Ser Grande, de Wallace D. Wattles. Bom estudo! A Ciência de Ser Grande. Capítulo 2. Hereditariedade e oportunidade. Você não está impedido de alcançar a grandeza pela hereditariedade. Não importa quem ou que os seus ancestrais possam ter sido, ou quão iletrados ou humildes sua posição. O caminho ascendente está aberto para você. Não existe tal coisa como herdar uma posição mental fixa. Não importa quão pequeno seja o capital mental que recebemos de nossos pais. Ele pode ser aumentado. Nenhum homem nasce incapaz de crescer. A hereditariedade conta para alguma coisa. Nascemos com tendências mentais subconscientes, como, por exemplo, tendência à melancolia, à covardia ou o mau humor. Mas todas essas tendências subconscientes podem ser superadas. Quando o homem real desperta e sai, ele pode jogá-los fora com muita facilidade. Nada dessas características precisa mantê-lo abatido. Se você herdou tendências mentais indesejáveis, pode eliminá-las e colocar tendências desejáveis em seu lugar. Um traço mental herdado é um hábito de pensamento de seu pai ou sua mãe, impresso em sua mente subconsciente. Você pode substituir a impressão formando um hábito oposto de pensamento. Você pode substituir a tendência ao desânimo pelo hábito da alegria. Você pode superar a covardia e o mau humor. A hereditariedade também pode contar para alguma coisa. Em uma conformação herdada do crânio, existe algo na frenologia, não tanto quanto seus expoentes a afirmam. É verdade que as diferentes faculdades estão localizadas no cérebro, e que o poder de uma faculdade depende do número de células cerebrais ativas em sua área. Uma faculdade cuja área do cérebro é grande tende a agir com mais força do que outra cuja seção craniana é pequena. Portanto, pessoas com certas conformações do crânio mostram talento como músicos, oradores, mecânicos e assim por diante. A partir disso, argumenta-se que a formação craniana de um homem deve em grande medida decidir a sua posição na vida, mas isso é um erro. Verificou-se que uma pequena seção do cérebro, com muitas células finas e ativas, como um cérebro maior, com células mais grosseiras, e descobriu-se que transformando o princípio de poder em qualquer seção do cérebro, com a vontade e o propósito de se desenvolver um talento particular, células cerebrais podem ser multiplicadas indefinidamente. Qualquer faculdade, poder ou talento o que você possui, não importa quão pequeno ou rudimentar, pode ser aumentado. Você pode multiplicar as células cerebrais nessa área específica, até que ela atue com força no que desejar. É verdade que você pode agir mais facilmente por meio dessas faculdades que estão mais amplamente desenvolvidas. Você pode fazer com o mínimo esforço as coisas que vêm naturalmente. Mas também é verdade que se você fizer o esforço necessário, poderá desenvolver qualquer talento. Você pode fazer o que deseja e se tornar o que deseja ser. Quando você se fixa em algum ideal e procede conforme as instruções a seguir, todo o poder do seu ser é transformado nas faculdades necessárias para a realização desse ideal. O uso adequado da mente do homem construirá um cérebro capaz de fazer o que a mente deseja. O cérebro não faz o homem faz o cérebro. Seu lugar na vida não é determinado pela hereditariedade. Nem está condenado a níveis inferiores pelas circunstâncias ou falta de oportunidade. O princípio de poder no homem é suficiente para todas as necessidades de sua alma.
Nenhuma combinação possível de circunstância pode detê-lo, se ele tornar correta sua atitude pessoal e decidir subir. O poder que formou o homem e o projetou para o crescimento também controla as circunstâncias da sociedade, da indústria e do governo. E esse poder nunca está dividido contra si mesmo. O poder que está em você está nas coisas ao seu redor. E quando você começar a avançar, as coisas se organizarão para a sua vantagem, conforme descrito em capítulos posteriores desse livro. O homem foi formado para crescer e todas as coisas externas foram projetadas para promover o seu crescimento. Assim que um homem desperta sua alma e entra no caminho do avanço, ele descobre que Deus não é apenas para ele, mas a natureza, a sociedade e seus semelhantes são para ele também. E todas as coisas contribuem para o seu bem, se ele obedecer à lei. A pobreza não é barreira para a grandeza, pois a pobreza sempre pode ser removida. Martinho Lutero, quando criança, cantava nas ruas por um pedaço de pão. Linneu, o naturista, tinha apenas $40 para se educar, e ele se consertava seus próprios sapatos, e muitas vezes tinha que pedir comida a amigos. Hank Miller, geólogo, aprendiz de pedreiro, começou a estudar geologia em uma pedreira. George Stephenson, conhecido como o pai da ferrovia, inventor da locomotiva, foi um dos maiores engenheiros civis. Era mineiro de carvão, trabalhando na mina quando acordou e começou a pensar. James Watt, matemático responsável pelo melhoramento dos motores a vapor, era uma criança doente e não era forte o suficiente para ser mandado para a escola. Abraham Lincoln era um menino muito pobre. Em cada um desses casos, vemos o princípio de poder no homem, que eleva acima de toda a oposição e a adversidade. Existe um princípio de poder em você. Se você usá-lo e aplicá-lo de uma certa maneira, você pode superar toda a hereditariedade e dominar todas as circunstâncias e condições e se tornar uma grande e poderosa personalidade. Obrigada por assistir esse vídeo. Se você deseja mais conteúdo, inscreva-se no meu canal, curta e compartilhe. E para mais conteúdo metafísico, eu tenho uma página também no Instagram com mensagens diárias. O link está na descrição. Muito obrigada!